O diretor técnico José Botto veio a público ontem mais uma vez para reafirmar: nenhum jogador importante do elenco está à venda, será negociado, a não ser que chegue uma proposta irrecusável. Ele já havia dito isso na semana passada, na entrevista coletiva que ele deu lá no Ninho do Urubu, e ontem, lá na Flórida, voltou a dizer que o Flamengo não está com o Pires na mão, não está aí deixando seus jogadores no mercado à venda, ainda mais por uma quantia que não seja irrecusável, alguma coisa de outro mundo. Ele até chegou a usar o termo maluca, se eu não me engano, lá na entrevista semana passada no Ninho do Urubu. Eu quero repercutir um pouquinho com vocês essa declaração do Botto hoje, quero falar um pouquinho mais sobre isso de forma bem detalhada, de forma bem aprofundada, sobre aspectos mercadológicos, mas também, obviamente, sobre aspectos táticos. A gente vai olhar aqui um pouquinho para dentro do campo e entender por que é que esses jogadores que estão aí na capa desse vídeo, Pulgar e BH, não estão à venda. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise, quero pedir para você deixar o like no vídeo e também para se inscrever no canal. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para o crescimento do trabalho. Então, não esqueça aí do joinha e se inscreva caso ainda não esteja inscrito. Se puder, ativa também aí o sininho da notificação para você não ficar por fora de nada que acontece aqui no canal falando de tática. A gente fala muito de Flamengo aqui, fala muito de tática, obviamente, e a gente traz conteúdos diários para vocês, tá? No final desse vídeo eu vou trazer um recado também muito importante, então fica até o final e acompanha o recado que eu vou trazer para vocês lá no finalzinho desse vídeo, tá? Vamos lá, pessoal. Eu botei aí na capa desse vídeo o Pulgar e o BH. Eu vou explicar por quê. Vamos primeiro assistir a declaração do Botto ontem, lá na Flórida. Ele ia fazer ali, pelo que eu entendi, só uma declaração, só chegar ali e falar, mas acabou fazendo uma pequena entrevista coletiva, falou por cerca de 4 minutos, mas a gente vai ver só esse primeiro pronunciamento dele, em que ele fala sobre essa questão da não venda, né, do fato do Flamengo não estar colocando jogadores importantes no balcão de negócio aí para vender. Então vamos ver o Botto falar. Nós sabemos todos que é um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso para ninguém. Eu, quando aceitei, sabia disso. O Filipe sabia disso. Mas dizer que também não estamos em saltos. Que o elenco é muito bom, que por isso não nos preocupa não podermos fazer contratações daquelas de muitos milhões, mas não estamos em saltos. Não sai nenhum jogador que nós consideremos importante para a equipa. Não vai sair de certeza. Portanto, não vale a pena estarem a dizer que vai sair este. Hoje já li que saíram 5 jogadores. Não sai ninguém. Só sai jogadores que nós consideramos que não são tão importantes para os nossos objetivos. E os nossos objetivos, como já vos disse, é ganhar todas as competições onde participamos com prioridade para o Campeonato Brasileiro. Isto que fique bem claro para todos, que o Flamengo não está em saldos. É a nossa intenção reforçar o elenco e não tornar o elenco mais frágil. Está ok? Portanto, não especulem sobre isso, que sai este, que sai aquele, não sai ninguém. Bom, primeiro dizer que quando ele fala que o Flamengo não está em saltos, é que o Flamengo não está em dificuldade, não está com o Pires na mão vendendo jogadores, né? Então ele fala em português de Portugal ali, não está em saltos, né? Ele também fala uma coisa muito importante logo no início, né? Eu sabia que o Flamengo estava num momento difícil, a gente falou bastante sobre isso aqui, que o Flamengo iniciou o ano com o caixa praticamente zerado, já era uma notícia que vinha sendo falada desde dezembro, desde o início de dezembro. Rodrigo Matos do UOL falou sobre isso, depois o César Grafietti também analisou um pouquinho essa situação. O Flamengo já recuperou um pouquinho esse caixa, vendeu o Fabrício Bruno à vista, conseguiu renegociar ali algumas questões ali de recebidos, e enfim, fez algumas engenharias financeiras ali, conseguiu botar 20 milhões no caixa e mais o Fabrício, então teria aí já cerca de quase 70 milhões no caixa do Flamengo, o que já é um respiro. E aí, por conta disso, até por conta da venda do Fabrício e por conta dessa engenharia financeira, a situação já não é mais tão preocupante assim. E aí, o Flamengo não está colocando jogadores que são importantes à venda. E aí, por que eu estou falando sobre o Pulgar e o BH especificamente? Porque
teria sido especulado aí, teria sido dito, né, que o empresário do Pulgar, o André Cury, que é o mesmo do Fabrício Bruno, tá ali forçando uma saída do jogador. E tudo bem, isso pode ser verdade. Isso pode ser verdade. Teria uma proposta de 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros do Rennes, da França, que é treinado pelo Jorge Sampaoli, ex-técnico do Flamengo, conhece o jogador, que gosta do jogador. Gente, o Pulgar é importante para o Felipe, a gente precisa considerar isso. Essa questão da importância do Pulgar para o Felipe. O Felipe já falou numa entrevista coletiva que o Pulgar é nível Barcelona. Pode ter exagerado um pouco? Pode até ter exagerado um pouco. A gente pode debater isso. Pode ter enchido um pouquinho a bola do seu atleta, tudo bem. Mas o que ele quis dizer ali? Que ele é um cara de um nível muito bom. E o Pulgar é um cara de um nível muito bom. Você pode até falar assim, faz muita falta, toma muito cartão amarelo, acaba sendo suspenso e acaba jogando menos partidas e ajudando menos do que poderia. Gente, aqui é um debate importante pra gente ter também. Jogadores têm defeitos, todos eles. Não existe jogador perfeito. Então, por exemplo, tem crítica ao Rossi porque não defende as bolas muito difíceis. O Wesley tem dificuldade de tomar decisão no último terço, cruza mal. Sei lá, o BH tá mais velho, a gente vai falar mais sobre o BH. Mas, enfim, tem uma série de questões. O Alexandre tá mais velho, não joga todas. O Ayrton Lucas defende mal. Se a gente for olhar, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um jogador que é praticamente irretocável, cometeu uma falha assim, grave, entregou a bola no pé do Allan Kardec numa final de Copa do Brasil, o Flamengo tomou um gol. Então, assim, a gente precisa entender que os jogadores de fato falham, eles são humanos e todo jogador tem ali no seu jogo algum probleminha, algum defeitinho, alguma coisa. A gente cansa de falar sobre isso aqui no canal. Não existe jogador perfeito. Então não é porque ele é muito suspenso, toma muito cartão, vende por 4 milhões e meio de euros pro Rennes. Não existe isso. Tá? E aí tem uma galera que fala assim, mas então depois, se acabar o contrato e o Flamengo não conseguir resolver a questão e ele for embora, o Flamengo vai perder dinheiro. Gente, o clube não é um banco. Vale mais a pena ter o Pulgar o ano inteiro, ele dando retorno técnico, porque ele é importante pro Felipe, vou dizer mais uma vez, para ficar bem claro, e depois que, se for o caso, ele saia de graça. O clube não é banco. E esse problema do Pulgar, o Flamengo tem um ano todo para resolver, não precisa resolver agora. Dizem que o empresário está pedindo um aumento salarial de 100%, ou seja, ele quer que o Pulgar ganhe o dobro. Dizem que ele ganha cerca de 600 mil e está pedindo mais de 1 milhão. Dá para chegar no meio termo, talvez. Dizem também que ele está reclamando que o calendário é muito pesado. Dá para tentar sentar e ver uma programação de jogos para ele, para um controle de minutagem. Agora, tudo isso também que eu estou falando aqui dizem, né? São rumores, né? Porque o que saiu da palavra do jogador, não da boca, mas em si, dos dedos, das pontinhas dos dedos dele, no Instagram dele, foi que ele escreveu lá no story lá dele, não tem nada disso, eu tô feliz no Flamengo, parem de inventar mentiras. Então eu vou ficar com a palavra do jogador, tá? Eu prefiro ficar com o que foi dito pelo atleta, ao invés de ficar dando muita bola para especulação. Falando em especulação, também um outro rumor que agitou as redes sociais de sexta para sábado durante o dia também, foi uma possível oferta do Atlético Mineiro pelo Bruno Henrique de 5 milhões de euros. E aí, gente, eu fiquei chocado ao ver muita gente nas redes sociais falando: embrulha e leva, eu pago o Uber para o aeroporto, tem 34 anos, pode levar. Gente, não é possível, desculpa, não consigo entender isso. Por que eu tô falando disso? Vamos lá. Para além da idolatria, o BH é um ídolo, tá? Mas assim, pode ser ídolo e tá jogando mal pra caramba há muito tempo, como foi o caso do Gabriel, e seguir o seu caminho. Então, cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Mas assim, é um ídolo que, diferente do Gabriel, por exemplo, nunca deu problema. Teve a expulsão lá na semifinal da Copa do Brasil por uma imprudência, por algo que o jogador tá sujeito. Ele falhou, ele errou, ele poderia ter colocado tudo a perder, mas é algo que o jogador tá sujeito. Ele não fez aquilo de propósito. Foi uma falha que o jogador tá sujeito. Teve essa história agora também da aposta, não sei o quê, mas o Bruno Henrique é um cara praticamente ilibado, assim. Você não tem nada para falar do Bruno Henrique. Ele tá lá, ele não arruma problema, ele vai lá, faz o dele e entrega. 2024 dele foi brilhante, passou longe de ser brilhante. Eu mesmo teci críticas aqui, essa reta final mesmo dele, em que ele acabou sendo decisivo, mas que poderia ter jogado muito melhor. O próprio jogo contra o Corinthians, eu me lembro de ter falado bastante aqui, que ele teve chance de fazer gol e falhou, teve chance de dar passe, deixar o Arrascaeta na cara do gol, optou por dar uma bola pro Gabriel Barbosa ali num facão, uma tomada de decisão muito errada. Ele estava com dificuldade de tomar de decisão, estava perdendo o gol também, falhando. Ele que é um cara bastante efetivo na finalização, não estava conseguindo ir bem. Mas, de qualquer forma, gente,
vamos para uma coisa muito importante aqui, que é o grande ponto. O BH é um jogador raro, raríssimo. Que outro atacante consegue desempenhar tão bem em corredor central e em corredor lateral? Você precisar tê-lo como um 9 de mobilidade, ele vai te entregar como ele entregou aí em alguns jogos contra o Felipe. Embora eu não goste muito, mas ele consegue incomodar o adversário com os seus facões, com os seus ataques às costas da última linha, que é uma jogada que o Felipe usa muito. Isso também é importante dizer. O BH tem um encaixe muito grande com o modelo de jogo do Felipe. O Felipe usa muito o atrair para libertar, constrói com calma, espera o adversário andar para frente, adiantar suas linhas e joga nas costas. Eu já falei bastante sobre isso aqui com vocês. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, até para o encaixe do próprio Juninho com o Flamengo. Mas o Flamengo tem algumas flechas e a maior dessas flechas todas é o BH. Ninguém ataca espaço nesse elenco e eu diria que talvez ninguém no Brasil ataca espaço como o Bruno Henrique, mesmo já com 34 anos. E nesse sentido há um encaixe gigantesco do Bruno Henrique com o Felipe, com o modelo de jogo do Felipe, o que o Felipe entende como uma tática importante para o time, como uma forma de agredir o adversário. Se vocês forem se lembrar, jogo contra o Internacional isso aconteceu muito. Jogo contra o Atlético Mineiro isso aconteceu muito. E aí, quando eu falo que ele é um jogador raro, é porque, além de tudo, ele é um ponta atacante que consegue, além de tudo, te entregar jogo aéreo. Quantos são os caras que vão jogar ali na ponta, que vão jogar abertos e que vão, quando a bola rodar do lado oposto, ser letais no jogo aéreo? Quem consegue ser tão forte no jogo aéreo quanto o Bruno Henrique, sem ser um centroavante de ofício, sendo um cara que é um segundo atacante, barra ponta? Quem? Ninguém. Ninguém. Mesmo aos 34 anos, mesmo já não sendo mesmo o Bruno Henrique de antes. Ele é um jogador raro porque ele vai te entregar duelo aéreo ofensivo, duelo aéreo defensivo no primeiro pau, no escanteio, ele vai ali e ajuda bastante nos escanteios do adversário. O duelo aéreo, quando o seu goleiro precisa esticar uma bola, quando o seu adversário sobe o bloco, você está muito apertado, você joga essa bola para ele brigar lá na casquinha, ele ganha quase todas, por causa da impulsão absurda que ele tem. Ele é importante nesse contexto também. Quando o seu adversário sobe o bloco, você vai jogar a bola nas costas, como eu já falei, ele vai te entregar esse ataque às costas da última linha como ninguém. Se o teu adversário está em bloco baixo, tá ali se defendendo, tá entrincheirado ali atrás, você vai usar o jogo aéreo do Bruno Henrique pro cruzamento do lado oposto, que ele é letal, como eu já falei também. Um jogador que salta a pressão absurdamente bem, com essa passada larga, fortíssimo no salto de pressão. Então ele entrega muita coisa em fases diferentes, submomentos diferentes do jogo. E além de tudo, é decisivo. Por quê? Porque mesmo jogando mal, se você for olhar as participações em gols do Bruno na Copa do Brasil, gol contra o Bahia lá na Fonte Nova, no escanteio batido pelo De La Cruz, depois assistência para o Arrascaeta no jogo da volta no Maracanã. Então ele participou dos 2 gols que o Flamengo fez nas quartas de final. Depois ele dá assistência para o Alexandro, no primeiro jogo da semifinal no Maracanã. Depois tem o episódio, obviamente, da expulsão lá, como eu já falei, algo que o jogador está sujeito. E depois não joga a primeira final porque está suspenso. Na segunda final, o Felipe até opta por mantê-lo no banco, manter o Michael no jogo, manter o Michael como titular, né? Não inicia com o Bruno, mas o Bruno já entra no intervalo no lugar do Gabriel e é decisivo, e dá mais uma assistência. Então, no fim, ele acaba participando muito dos gols nessa reta final de Copa do Brasil. Ele é decisivo. Ah, mas ele não é um titular, ele é importante. Isso é o que mais importa. E sobre essa questão de ser titular ou não ser titular, vamos lá. Ele tem uma briga ali com o Michael, e aí o Felipe pode optar por um ou por outro, de acordo com o contexto do jogo. E o Cebolinha voltando, estava muito bem em 2024, ele volta de uma lesão grave. Então o Cebolinha vai ter que voltar aos poucos. O Cebolinha não vai chegar tomando a posição assim de assalto. Não, é minha, me dá aqui. O Cebolinha tá vindo de uma lesão que ele ficou parado muitos meses. Vai ter que readquirir ritmo. Então ele vai entrar aos poucos no time. A gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Não, a posição do Cebolinha, porque em 2024 ele estava voando. Calma, não é assim. As coisas mudaram, o contexto mudou. Cebolinha é um bom jogador também. Vai haver uma briga ali. Mas o Flamengo tem muitos jogos. Volto a dizer, o Bruno é importante. Inclusive, porque eventualmente, quando o Juninho não puder jogar, ou quando o Felipe entender que faz mais sentido ter o Bruno pelo meio, ele é, desses pontas todos, talvez o que mais possa entregar o jogo pelo meio, como esse 9 de mobilidade, como ele fez nessa reta final de 2024. Então, gente, não existe vender o Bruno. Eu tô me alongando mais sobre o Bruno do que sobre o Pulgar, sim, porque quando eu vi nas redes sociais o pessoal falando que embrulha para presente o Bruno, eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Ah, mas são 5 milhões, tá bom, o Flamengo tá precisando vender. Volto a dizer, o clube não é banco, já vendeu o Fabrício à vista. Então, esse vídeo aqui é até para pedir para vocês que acompanham aqui, vamos espalhar essa mensagem por aí. Vamos ver se a gente consegue espalhar um pouquinho, botar um pouquinho na cabeça dessa gente
que eu não sei o que essa galera tem na cabeça, de que não é banco, que você não se desfaz de um ídolo assim, especialmente se for um cara raro e decisivo. Beleza? Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui nos comentários, deixem aqui nos comentários, tá? E para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um recado importante. O combo profissional de cursos do Laboratório do Futebol está na promoção. Se você está pensando em ganhar dinheiro em 2025 com o futebol, com esse esporte que eu sei que você ama tanto, o combo profissional de cursos do Laboratório do Futebol é uma ótima opção. Por quê? Porque você vai ter 3 cursos. O primeiro deles, explorando o jogo. Você vai aprender a analisar jogos de futebol, vai aprender conceitos básicos da análise de desempenho, aprendendo a analisar jogos, como eu já falei, times, jogadores individualmente. Com o curso Edição de Vídeo, você vai pegar esse conhecimento que você adquiriu no curso Explorando o Jogo e vai transformar esse conteúdo em vídeos atraentes, que as pessoas vão querer assistir, com aqueles destaques das luzinhas, como vocês veem muitas vezes aqui nos conteúdos que eu trago aqui no canal. E com o curso Minha Primeira Renda com Futebol, você vai aprender todas as ferramentas para saber monetizar e encurtar o caminho para monetizar mais rápido esse conteúdo que você vai gerar a partir do conhecimento com os outros 2 cursos. Então, não perde tempo. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você adquirir o seu combo profissional de cursos. Vou deixar também aqui nos comentários, no comentário fixado, para você também adquirir o seu. Não perde tempo, vale a pena demais, custo-benefício absolutamente ótimo, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui.